Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Personal Trainer Digital. Hoje é um tema que é para você que tem a intenção de fazer atividade física ou melhorar a sua postura, equilíbrio, que é para falar sobre Pilates, atividade física e Pilates, e nada mais, nada menos que um dos especialistas aqui do Brasil, professor Alexandre Kikuchi. É um prazer, é uma honra ter você aqui. Prazer é totalmente meu, Paulo. Eu falo que além de amigo que a gente acabou conhecendo aí, principalmente na pandemia, né? É verdade. Em aulas de pós-graduação. É lá na FMU. Na FMU, legal, legal. Então aqui a gente está trazendo não só um especialista que trabalha coloca a mão na massa, né? Exato. Mas um acadêmico, gente. Eu sempre falo que atrelar a ciência, né? Ciência com as questões práticas são essenciais. Então, por isso que o especialista, para falar nada mais, nada menos, sobre um tema que é muito conhecido no Brasil, mas acaba tendo alguns mitos e verdades. É verdade, Paulo. Olá. Muito obrigado aí pelo convite. É uma baita satisfação, não só por ser você, né, um amigo, mas também pelo seu trabalho, né, que ajudar a colaborar nesse trabalho tão rico aí é muito prazeroso, viu? Fico muito feliz pelo convite. Obrigada. Nada, que isso. E para começar, nada mais, nada menos, eu sempre falo aqui, todas as pessoas que eu faço o convite, que não tem coisa melhor do que a própria pessoa fazer uma apresentação mais informal, né? Porque você acaba em algumas palestras, a pessoa ela fica lendo currículo, né? Eu, particularmente, eu não gosto de fazer isso. Eu acho que tem que ser... Tem gente que gosta de que chama de mestre, de doutor, outros verdade, não. né? Eu acho que aqui ia ter que ser uma coisa bem descontraída. Então, quem é o Alexandre Kikuchi? Eu estava soltando aqui um professor já. Quem é Alexandre Kikuchi para as pessoas conhecerem um pouco mais? Cara, eu sou o Kikuchi, né? Quando me chamam de Alexandre, eu acho até estranho, porque eu demoro tem um gap aí para... Sou eu? Então, eu sou um apaixonado pela área, sou um profissional que fiz 30 anos agora de profissão. Esse ano eu completei 30 anos. Foram desde a época da aeróbica, ginástica aeróbica de competição. Venho, para ser mais exato, em 93 que eu comecei. E estou hoje atuando na área, como você mesmo disse, na área acadêmica e na área da mão na massa. Mas, acima de tudo, um apaixonado pela área, que foi descobrindo a essência da educação física, e isso é uma paixão. E eu luto com toda a minha alma, com toda a minha energia para ajudar a educação física a crescer. Seja na questão técnica, na questão humana e na questão comportamental, que eu acho que é fundamental, né? Então, eu sou, traduzindo, resumindo, eu sou um apaixonado pela área, que luto pela nossa sobrevivência, né? Eu fico muito feliz porque assim, na educação física a gente vê cada vez mais a área acadêmica sendo traduzida para o ensino à distância, que a gente sabe que tem o seu valor. Sim. Mas, infelizmente, acaba tendo algumas pessoas que não têm uma experiência prática de mercado, com exceção de você e alguns colegas. Então, não sei se você percebe isso na área acadêmica, até fugindo um pouquinho do tema, mas eu queria aproveitar como você tem essas duas experiências, né? Tipo, de mercado, e você continua no meio acadêmico, você sente essa diferença clara? Sim, mas eu coloco um adendo. Eu enxergo uma tentativa, isso já é alguma coisa, né, de melhora, né? Isso é uma visão bem, quem já, né, como você, profissão, a sua área, sua vivência, você consegue enxergar. Eu acredito, e quando começou essa questão de EAD, eu perguntava para os alunos, principalmente de pós-graduação, né? Eu perguntava, o que vocês acham da questão do ensino à distância? Era a esmagadora maioria indo contra. E é claro que se a gente for comparar o ensino presencial, cara, não dá para, né, a questão da qualidade. Mas não adianta também dar murro em ponta de faca. Você não vai contra o progresso, você não vai contra. Então, eu acredito que a gente tenha que se ajustar para passar o conteúdo da melhor forma possível e quebrar um pouco o que é negativo do EAD, né? Então, eu enxergo isso, essa falta essa carência de profissionais que atuam no mercado, né, com a mão na massa,
tá lá na frente da tela do computador, passando para milhões de pessoas no Brasil todo. Eu sou um professor EAD também. Então, eu utilizo, tento buscar ferramentas para melhora dessa instrução. Hoje a gente tem algumas, mas eu enxergo que há uma tentativa de melhora, sabe, Paulo? Isso já me conforta, mas realmente é a passos de formiga. Eu falo que é um excesso de informação que a gente tem hoje, né? E cabe ao docente, o professor que está lá do outro lado, meio que é mais que um mentor, né? Exatamente. Direcionar ali os conteúdos para que as pessoas se sintam mais engajadas, motivadas. Porque assim, eu sou extremamente favorável ao EAD, eu estudo EAD. Hoje eu estou fazendo nutrição e fisioterapia. Que legal. Olha o louco aqui fazendo mais 2 graduações. Mas por uma questão de necessidade, visualizando o mercado e ao mesmo tempo ali eu tenho na mão, né, essa possibilidade de fazer. Só que se você não tem um foco muito claro, é muito difícil, né? É muito difícil. Eu tenho alunos, ex-alunos, que hoje estão no mercado, formados por um curso EAD, que estão no mercado muito bem estruturados e vencedores. Sim. Então, é aquela máxima, né? Depende de você. Você pode ser um estudante da melhor universidade de São Paulo, do Brasil, e você ser um péssimo profissional na área. E você ser um estudante de um curso em EAD e você ser um excelente profissional. Então, a máxima que depende de você nunca foi mais verdadeira do que agora. Sim. Né? Até porque, mesmo no presencial, às vezes a pessoa está lá todos os dias, mas a cabeça está em outro lugar, e não né? está, né? Exatamente. Só tá o corpo, porque a alma tá... Tanto é que se você der a presença, ele vai embora. Chega, é o que importa. Esse é o propósito, Esse né? é o propósito para alguns. Mas é o mercado. Sim. E eu acredito que a gente precisa, enquanto formador de opinião, enquanto professor, né, formador de profissionais, a gente se agarrar muito aos nossos valores e ajudar realmente tentar, né, construir um profissional bom, gabaritado aí no mercado de trabalho. Eu tenho uma felicidade de ter vários ex-alunos e hoje atuais colegas, né, que aí a mídia social é muito bom por causa disso, né? Sim. Porque constantemente eles mandam lá, consome seu produto, no caso meu, né? São seus fiéis alunos e eu vejo, né, a carreira deles. Então é gostoso, muito... né? Você vê que participou da formação, da É evolução. muito gratificante e é isso que nos dá energia para estar no mercado, tanto na questão acadêmica como na prática. É isso que nos rega a todo dia para continuar nesse trabalho. Perfeito. Olha, fiz um adendo aqui da área acadêmica, que com certeza, para você que é estudante profissional de educação física, é essencial você ter essa reflexão que não basta ter a prática. Você tem que ter conhecimento científico, você tem que aplicar o que foi discutido nos estudos, porque muitas vezes a pessoa só fica no empirismo, né? Que curte. Só. A probabilidade de errar é muito grande, né? Eu vim da prática. Na minha época, né, não tinha o Conselho Regional. Então, antigamente, eu estou falando da década de 90, né, foi quando eu comecei, muitos davam aula sem ter nenhuma formação, né, acadêmica. Tanto é que quando eu entrei na faculdade, eu tenho algumas coincidências aí universais comigo, né? O ano que eu entrei na faculdade, que eu parei de competir em dança, que eu venho da dança, na verdade, né? Foi no ano de 98, que é o ano que entrou o Conselho Regional, né? A Lei 9696/98. Então, essa foi a primeira coincidência, né, que dá comigo, Alexandre, e a educação física. Então, eu venho da prática. Então, acredito que a prática e a teoria, eu costumo dizer, eu sou muito repetitivo até com os meus alunos. Prática e teoria, elas têm que andar juntos. Elas não podem andar. Não adianta você ter um expert e não ser e não ter vivido o que ele ensina. Sim. Né? E da mesma forma, não adianta você viver muito o mercado e também não ter a base científica, a base acadêmica, porque é isso que te direciona a um bom trabalho, né? Então, prática e teoria. E só para concluir, a segunda grande coincidência que me une à educação física, fora
Essa é o ano do nascimento da minha filha. Minha filha nasceu no dia 1º de setembro, que é o dia do professor de educação física. Então, cara, se tem coincidência maior... Olha... desconheço. Eu tenho uma filha que nasceu dia 2 de setembro. Que legal. E o menino 18 de setembro. Então, quer dizer, olha, você vê que até estão próximos. Puta, muito legal. Muito bom, muito bom. Bom, vamos entrar agora no tema Pilates. Pilates, que muitos conhecem e associa Pilates a máquinas. Tem outros que falam que não tem máquina. Então, falando numa linguagem bem informal aqui, vamos começar da base, para que as pessoas entendam o que é o Pilates e os seus principais benefícios. Só para quem está pensando agora em fazer atividade física, ouviu falar sobre isso e para entender um pouco mais sobre esse tema. Legal. Antes de começar de falar, de responder, eu queria te presentear com o meu livro. Meu e do professor Mário Tsui. Ó, pessoal. Manual de Pilates Prático e Científico. Nós lançamos recentemente aí. Depois eu quero uma dedicatória dos dois. Que aproveitar que hoje eu vou ter gravação do Mário, ó. Aproveita e pensei nisso. Já vou pegar a assinatura dele também hoje. Nós lançamos esse livro através de uma conversa descontraída, que a gente tem um caminho junto, né? Aí do mestrado. E aí veio a ideia de lançar essa primeira edição e foi bem legal e está tendo uma repercussão bem bacana com o tema, né? Um presente para você. Um é uma honra. Então, falando agora sobre o Pilates. Pilates, antes de mais nada, ele é um método. Né? Ele é um método que foi criado por um senhor chamado Joseph Humberto Pilates. E ao longo da sua vida ele foi construindo. Mas se eu conseguir resumir e classificar o método Pilates, ele é uma tríade. É uma tríade que envolve aí corpo, mente e espírito. Né? Que teoricamente, toda prática de exercício deveria apresentar essa tríade. Né? Mas ele é um método de treino que engloba aí diferentes objetivos. Então você pode buscar para a prática do Pilates desde uma reabilitação, que é muito visto o Pilates hoje, e até essas confusões aí que você citou no início, isso é uma das coisas que eu vou querer discutir aqui, né? E também se você quer potencializar algo que você já faz. Hoje, se você olhar alguns players aí na mídia social, você vai ver que eles citam o Pilates como uma forma de criar uma base muito melhor para aquilo que ele já faz. Então, os esportistas, por exemplo, né, usam o método Pilates para ter uma base forte, né, estruturar bem tudo aquilo que ele já faz, entendeu? Então, são os extremos. Você pode buscar tanto uma melhora da performance como uma reabilitação no seu momento certo, né? Entendi. Falando um pouquinho de história, que as pessoas gostam muito, até para entender, né? Joseph Pilates, que foi a gente pode falar que é um dos precursor, né? Ele é o criador. O criador, né? De tudo. Eu não sou um expert na história, né? A minha expertise maior está num contexto geral do Pilates. Tanto é que para buscar as informações relacionadas à história, eu tive um estudo maior, eu fui atrás das informações, tá? Então, Joseph Humberto Pilates, que foi o criador, ele era alemão, e ele veio lá em 1926, ele veio para os Estados Unidos, e aí ele construiu todo o legado dele. Né? Mas antes ele já tinha, né, ao longo da sua vida, construindo esse método de treino. E que antes ele não se chamava método Pilates. Esse método que ele criou chamava-se contrologia. O nome método Pilates, treinamento físico, só veio após a sua morte, né, que foi dado aí em homenagem a ele pela esposa, Clara Pilates, e por uma das principais alunas dele. Eu digo principal, não menosprezando os outros elders, os outros alunos que Pilates teve, né? Mas aqui
teve aí o legado dele, que continuou junto a Clara Pilates, após a sua morte, no estúdio lá na 8ª Avenida, nos Estados Unidos. Continuou ministrando, administrar, até por convite, né, da própria Clara, a administrar o estúdio lá na 8ª Avenida, após a sua morte. Então, elas continuaram. Então, não é nem uma questão... A gente acha até, já levei até alguns spoilers aí, alguns questionamentos de outros profissionais, né? Numa época aí que eu escrevi algumas coisas. Mas você está menosprezando os outros elders. De forma alguma. O mimimi danado, né? Nossa, gente. Eu sempre falo que... mas está tudo certo. Mas a questão é que, como a minha base é muito voltada para que Romana Krizanovska, que é essa elder, né? Elders é o nome dado aos alunos do próprio Joseph Pilates. Os discípulos. Os discípulos, elders, discípulos, anciões, eles tinham algumas nomenclaturas aí, né? Você vai encontrar na literatura algumas nomenclaturas. E então, como a minha base sempre foi através da Romana, é natural que você acabe citando mais sobre ela, mas de forma alguma menosprezando. Então, até que no mercado a gente tem um conflito aí muito grande, né? Entre o que é Pilates clássico e Pilates contemporâneo, né? Mas daqui a pouco a gente entra nesse assunto aí. Mas é isso. Pilates é um método de treino que visa, né, atingir diferentes objetivos. Isso que é o legal, uma das coisas legais no método, que tem diferentes objetivos. E você utiliza, sim, equipamentos, né, mas são equipamentos que foram criados por Joseph Pilates através de uma linha, a chamada linha clássica, né? E a linha contemporânea, ela traz aí novidades. Ela traz outros equipamentos. Ela traz, por exemplo, a bola, a conhecida bola de Pilates. Mas se você parar para pensar, a bola não foi criada por Joseph Pilates. Não existia, né? A gente começou a trabalhar com a Fitball, sei lá qual é o nome que a gente dava na época. Bola suíça. Bola suíça, na academia, né? Eu dei algumas aulas na academia com bola suíça. E é importante citar que o fato de você utilizar esses equipamentos mais contemporâneos que vem no mercado, isso não quer dizer que é pior ou melhor. Isso quer dizer agora que é uma tendência. O cuidado, a cautela que eu, Alexandre, acredito que tenha que tomar é não descaracterizar o método. Você pode usar o método Pilates utilizando equipamentos contemporâneos, mas a partir do momento que você cria um exercício, é uma pergunta, tá? Você pode ter uma opinião diferente. A minha pergunta é, será que isso a gente pode considerar como Pilates? Dá para entender? Entendi. Porque como é um método, foi criado um método, no mínimo a gente precisa respeitar o que foi criado no método, né? Eu tenho uma opinião mais ou menos parecida, que cada vez mais eu estou ouvindo a questão de um profissional que ele tem que ser nexialista. Não sei se você já ouviu falar esse termo. Nexialista no sentido de ter nexo, de integrar para resolver problemas. Interessante. Então, por exemplo, eu deixo de ser um especialista em uma área. Podemos pegar o exemplo do Pilates. Também não sou um generalista, que muita gente pega lá 1, 2 exercícios do Pilates e fala que é Pilates. Né? Perfeito. Tem gente que coloca lá na grade aula de Pilates e que dá um exercício. Ao mesmo tempo, eu posso ter uma formação em Pilates, uma formação em treinamento funcional, uma formação em musculação, só que na hora que eu vou resolver o problema do meu cliente, na hora que eu vou atendê-lo, eu incorporo isso, deixando bem claro para ele que não é uma sessão de Pilates. Paulo, é exatamente essa estratégia que eu utilizo no mercado. Eu também tenho, né, a expertise do treinamento funcional, é um outro método, mas o interessante, eu costumo dizer que o Pilates não deixa de ser um treinamento funcional. Sim. Porque ele trabalha justamente a função do corpo que a gente está buscando, que perdeu, que quer potencializar, enfim. Mas quando eu vou trabalhar o método, e eu tenho a linha clássica, tá? Minha formação é uma linha clássica. E eu já comento com você qual é a principal característica que difere uma linha da outra. Eu trabalho com a linha clássica, mas quando eu entro
através da necessidade do meu cliente, do meu aluno, e eu sei que vai ser melhor eu buscar algo que está fora do repertório, eu deixo muito claro para ele, ó, agora a gente vai trabalhar esse exercício, ele não é Pilates, mas eu acredito que para você nesse momento é muito importante. Então eu estou fugindo daquele momento do método Pilates, mas o mais importante é o quê? Você cuidar do seu cliente, você cuidar do seu aluno. Então é exatamente essa postura que eu tenho. Mas você percebe que tem resistência por parte de alguns profissionais de Pilates para fazer isso? Eu não vejo os profissionais de Pilates fazendo isso. Essa diferença, essa divisão, essa clareza para o cliente do que ele está fazendo ou não. Por que eu estou provocando isso? Eu lembro de uma pós-graduação, sem citar nomes, de uma instituição, que eu era coordenador de treinamento funcional e Pilates. E eu fui justamente na época, a gente está falando de 2018, 2000, foi mais ou menos nessa época. Uma resistência, eu quase fui linchado. É tanto que me pediram para sair da coordenação. Rapaz. Porque eu não tinha uma visão clássica. Os extremos, né? Cara? Exatamente. Eu não tinha uma visão complicado. clássica. Porque as pessoas que estavam na pós-graduação já tinham uma formação em Pilates clássica e não tinham essa visão aberta de, peraí, se eu vou atender o meu cliente, eu não posso incorporar elementos que seja diferente do método. E para piorar, eu cheguei e falei eu falei bem assim, olha, deram um nome de método. Mas será que é um método ou é uma metodologia ou um programa? Porque eu pensei, peraí, tem uma sequência, não tem? Tem níveis diferentes. Exato. Se tem níveis diferentes, tem programas, pode ter um planejamento, uma periodização, que seja o nome que a gente possa dar. Então não é um método. Método pode ser uma forma de você aplicar um exercício, é como fazer o exercício. Um exercício. É tanto que tem os métodos de flexibilidade, métodos de força, métodos de resistência aeróbia, anaeróbia. E por que no Pilates se chama método? Olha a provocação, hein? É verdade. E é interessante, né? Porque o extremo também é complicado, cara. Sabe que no estúdio que eu trabalhei, na verdade, tinha algumas bolas. E era um estúdio extremamente clássico. Né? E aí, em um workshop, era um estúdio de referência, e tinha lá o workshop. E foram alguns profissionais do Brasil todo lá nesse estúdio. E aí um olhou assim e falou, por que essa bola está aqui? Nossa. Essa bola não deveria estar aqui, porque o estúdio é clássico. Essa bola não deveria estar aqui, porque bola não é Pilates. Eu olhei aquilo e falei, mas desnecessário, né? Pô, radicalismo. É radicalismo demais. Total. Isso, o fato de eu utilizar em uma sessão algum elemento que foge do que o Pilates clássico defende, para o bem do meu cliente, que acho que é o objetivo principal, não é nosso ego. Cara, e eu deixar muito claro para ele o que eu estou fazendo, todos nós devemos deixar claro o que está fazendo. Sim. Né? Isso não vai desmerecer o trabalho que é. Você quer uma provocação mais ainda que eu faço? Como que Joseph Pilates ministrava os treinamentos na época? Rapaz, roupa, como que ele estava vestido? Como que ele se vestia? Cara. Será que se ele fizesse não se vestia, igual, né? Ele não se vestia. Ele tava com um short, um sungão, um sungão, e era assim que ele dava aula. Então, olha que legal, vamos dar aula de Pilates hoje, todo mundo de sunga. Rapaz, imagina só. Processo, ó, preso rapidinho, que é isso. Exatamente. Então, e os alunos de maiô, as meninas, né, as mulheres, e os homens também de sunga. Sim, porque é uma questão do corpo. Ele Você tem que enxergar o movimento, o padrão, a musculatura ali. Agora imagina se fosse fazer isso hoje. Vamos ser radical? Vamos ser clássico? Rapaz. Será que se Joseph Pilates estivesse nesta era, nesse século, nesse ano, 2024, 2025, não acredito. Teria uma evolução? Teria a bola, o implemento da bola? Sim, sim. É por isso que eu defendo, né, essa entre aspas, assim, essa liberdade, sabe? A partir do momento que você respeite, né, até pela memória do próprio criador, o que é o Pilates, né? Mas que você também possa usar de artifícios que a evolução ela te traz, né?
Então, cara, é complicado. E hoje, né, só para você ter uma ideia, é muito difícil eu fazer com que os meus alunos venham com roupa mais justa para poder, porque isso para nós que aplicamos a aula, ela é importante, porque por que Joseph pedia para eles virem de maiô, né, de sunga, para observação, né, do movimento bem mais claro, né, durante o direcionamento das aulas. E quando o aluno vem com aquelas roupas mais largas, isso atrapalha bastante. Então, Sim. Com um toque, obviamente, né, permitido e técnico, você precisa levantar um pouco a blusa para ver o movimento da coluna, você precisa pedir para que ela mude um pouco a posição. Então, atrapalha. Né? E eu falo, ó, na medida do possível, venha com roupas mais... As mulheres, eu peço, olha, venha com macacão, né? Tem macacões aí, mas isso mexe, e eu super entendo quando a resposta é não, porque tem a questão da própria... do conforto pessoal, não me sinto bem. Ou a própria autoimagem, né? A pessoa não se sente bem, não se sente bem, né? Então, super respeito, mas a gente tem que estimular, né? Para até que ela quebre um pouco essa questão da autoimagem negativa, né? O conceito negativo e tal, mas... Então é complicado. Não sei se Joseph continuaria o seu legado aqui no nosso tempo, não. Tenho uma dúvida aí para mim, sabe? Mas tem uma coisa que Joseph Pilates fez que eu acho que é muito bom, a questão dos princípios. Ah, legal. Os princípios que, na minha opinião, podem ser aplicados em qualquer tipo de modalidade. Pô, cara, você leu o meu pensamento. Não tem isso? Cara, eu costumo dizer que você pode varrer uma casa praticando os princípios. Sim. E nem por conta disso, varrer a casa vai ser Pilates. Dá para entender? Então as pessoas colocam assim, eu estou executando os 6 princípios, então isso é Pilates. Cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem nomeados os princípios, né? Então, lá, concentração, centralização ou centração, enfim. Controle, fluidez, precisão e respiração. São os 6 mais conhecidos. Existem outros até princípios aí que existem, mas esses 6 são os 6 clássicos princípios do método Pilates. Mas olha que interessante. Essas nomenclaturas não foram dadas por Joseph Pilates. Ele executava esses princípios de forma intrínseca. Nos 2 livros que ele escreveu, né, o Return to Life e Your Health, ele deixa muito claro esses princípios. Então, quando você lê esses livros, essas obras, principalmente o Your Health, você vê que os 6 estão lá, mas ele não nomeia, não foi ele que nomeou. Quem nomeou esses 6 princípios foram 2 nova-iorquinos e estudiosos do método Pilates e que deram essas nomenclaturas. Então vamos dizer que ele não teve essa estrutura dividida em etapas. Não. E essas etapas, elas, mais uma vez, né, teve uma evolução com base de outras pessoas, porque o conhecimento, ele evolui. Ele evoluiu. Essas nomenclaturas, elas foram dadas não só através dos estudos levantados, porque o Pilates, ele escrevia mais do que ele, até a própria esposa dele, claro, ela escrevia muito, ela registrava. Só que muita coisa se perdeu ao longo do tempo, né? E então esses nova-iorquinos, esses 2, eram um homem e uma mulher, Philip e... qual é o nome da Gail? 2 nova-iorquinos que fizeram não só esse levantamento bibliográfico, mas também um podcast da época com várias pessoas muito próximas a Pilates. Então, todo esse registro foi levantado e foi nomeado esses 6 princípios. Né? Então, e aí, quando você sabe o que significa cada princípio e você lê a obra de Pilates lá, Your Health, você enxerga lá, tá tudo intrínseco, cara. Então, o cara, ele produzia, só que ele não era, né, dentro dessa coisa mais detalhista ali, né? Exato, sabe?
Então, essa é a história dos 6 princípios. Perfeito. Para ficar fácil para quem está ouvindo, Kikuchi, vamos tentar exemplificar em algumas ações do dia a dia cada um desses princípios. Você consegue fazer essa, por exemplo, respiração? Como que a pessoa pode aplicar isso no dia a dia? Pode ser na cama, pode ser no sofá, enfim. Cara, você sabe que Pilates tinha várias frases assim, enigmáticas e interessantes, né? E uma delas que eu gosto muito, talvez não seja nem com essas próprias palavras, mas mais ou menos isso. Ele falava que a respiração é o primeiro e último ato que o ser humano faz. E a gente passa a vida toda não sabendo respirar corretamente. Respirar corretamente, que eu me refiro, é a inspiração profunda, utilizando os músculos responsáveis, tanto pela ins, e a expiração profunda, que são os... né? Então, a gente passa a vida respirando de forma mais inadequada. Porque quando você respira profundamente, e essa é uma das explicações do porquê que a respiração ela contribui no método para melhora de alguma lesão, por exemplo. Quando você respira profundamente, você transporta para o corpo nutrientes, né, que o oxigênio traz. Então, ele vai renovando o organismo todo através desse fluxo maior, desses nutrientes, e isso faz com que o corpo ele receba, né, benefícios aí. Então, quando você respira corretamente, você varrendo uma casa, por exemplo, né? Você já varreu uma casa, cara? Talvez, pra mim, tá? Eu sou meio que um doméstico também, né? Eu e minha esposa, a gente cuida junto da casa. Pô, varrer casa é um esforço muito forte, cara. Pra coluna, pro corpo. Pô, eu já me machuquei muito mais varrendo casa do que fazendo um snatch. Sabe? Nunca me machuquei fazendo snatch. Porque na hora do snatch, você respira corretamente na hora de puxar a quilagem, você solta o ar corretamente na hora de puxar, de soltar a quilagem, sabe? Controlado, né? Controlado. E varrer numa casa, não. Então você não respira, você prende, você fica inerte a uma respiração. Então você não tem o ato de respirar corretamente, o que você deveria fazer. Focar na respiração para que você consiga executar de forma mais controlada, né? E talvez não se machucar tanto. Quando eu comecei a fazer essas atividades da vida diária de forma mais pensando nesses princípios, por exemplo, pô, você se sobrecarrega menos, você se cansa menos e você termina a ação de varrer tranquilo, preservado. Posso só fazer um complemento? Deve. Recentemente eu estou com um projeto chamado Jornada de Emagrecimento. Legal. Que é um desafio de 21 dias. E um dos desafios é a respiração. Porque quando você respira adequadamente, aquela vontade de comer, que é um dos controles, é incontrolável para quem está com sobrepeso, ou para quem quer emagrecer e não consegue, você controlar essa vontade. Então, quando você oxigena o cérebro, você pensa mais na respiração, pensa mais no pulmão, pensa mais em questões físicas, faz com que a sua mente ela saia, ela tire, esqueça aquele momento de consumir um alimento. Então olha só o quanto é importante respirar adequadamente, você ter esse empoderamento, autonomia, acho que a palavra perfeito. Correta é essa. Mas um cuidado que eu tenho, inclusive no livro eu cito isso, é de você não ter uma cautela muito grande e querer passar essa informação do aprender a respirar. Vamos colocar um aprender aqui, obviamente que todo mundo sabe respirar, mas o que a gente considera adequado para a prática, de forma muito maçante, sabe? Então, por exemplo, eu conheço colegas bem próximos, inclusive, que eles perdem um tempo na sessão, ou até uma sessão, para o cara respirar, aprender a respirar. Então vai, inspira profundo e solta o ar, aciona powerhouse, que a gente, né? Joga um umbigo lá nas... Ele passa uma sessão, ou uma boa parte da sessão, fazendo com que o cara, nesse momento, aprenda a respirar. Cara, eu acho meio surreal. Porque assim, primeiro, pensa na questão mercadológica. Você vai perder um cliente. Sim.
Até porque É ele muito ficou chato. anos da vida inteira respirando de um jeito. E não é agora. Não, De uma hora para outra, em 30 minutos, uma Não hora, é ele o não vai momento. mudar. Outra coisa, você pode perder o cliente. Porque é chato, eu quero fazer pilar, não quero aprender a respirar. Então, o primeiro ponto, você tem que pensar nesse lado. Esse já é o primeiro mito, né? Sabe? Outra Boa. coisa, o movimento, outra frase enigmática aí de Pilates, o movimento cura. Então, a sessão de Pilates, o cara tem que, acima de tudo, se mexer, se movimentar. Traga a forma correta que você analisa e acredita e quer que ele respire durante a movimentação, ao longo do processo de aprendizado da movimentação. Não perca tempo ensinando a respirar isoladamente. Ensine ele a respirar durante a movimentação. Ele está lá para isso. Quanto mais dinâmico, melhor. Quanto mais dinâmico, melhor, e é mais eficaz. Não é através da respiração isolada. E veja, não é uma crítica, ok? Mas é uma análise fria que eu faço sobre você não perder tempo. Não perca tempo, né, com esse momento. Esse momento é único, é dele. Então, utilize de formas mais adequadas. Acho que essa seria a forma mais correta de... A gente pode fazer uma correlação com a respiração da musculação? Que eu já vi muitos professores perdendo tempo ensinando o aluno a fazer inspira o ar, solta o ar no movimento mais concêntrico e inspira no excêntrico. Acho que é isso, né? Isso, é exatamente isso. Eu tenho uma posição muito firme quanto a isso, viu, Paulo? Pode até ir contra algumas, até o que a própria literatura mostra. Eu sempre digo para meus alunos o seguinte, a literatura é muito poética, mas na hora vamos ver, algumas coisas não podem bater, porque isso é muito do conforto também, sabe? A respiração é muito do conforto. Obviamente, se você pegar um supino, por exemplo, e você vai fazer soltando o ar na parte mais concêntrica do movimento, vai te ajudar muito, né? Solta o ar e faz o movimento. Na hora de retorno, a parte mais excêntrica do movimento, você vai inspirar, né? É confortável. Agora, tem exercício que não tem uma distinção tão grande no momento de inspirar, pelo menos para mim, tá? Então, vai muito do conforto. Se a gente for transferir isso para o método Pilates, talvez na musculação tenha mais lógica porque mexe com altas quilagens. Sim. Agora, no método Pilates, isso não quer dizer que seja leve, isso é um outro mito, tá? Porque eu já fiz Pilates, já fiz curso de reforma e é muito forte. É forte, cara. É muito forte. Mas a gente mexe com essa questão, inclusive, transferindo a inspiração na parte concêntrica do movimento. Justamente para criar um maior grau de dificuldade. Então, na parte mais desafiadora, eu vou inspirar e não expirar. Mas isso é obviamente que a carga, a quilagem que está sendo desafiada a gerar um movimento, ela é adequada para isso. Talvez se fosse muito alto, talvez não serviria. Então, até junto ao lançamento, eu fiz também depois do lançamento, um misto aí de um curso que eu tenho, né, de Pilates. Eu dei um nome aí de Met Pilates intermediário, possíveis adaptações. E aí uma aluna num exercício, eu passei o exercício, então eu discuto sobre o exercício do Met, e aí uma aluna me perguntou, né, me questionou, mas um questionamento super fofo, super legal, assim, né? Isso que é legal, né? Construtivo. Falou, Pro, eu faço diferente. Na hora que ela eleva, que é a parte mais concêntrica do movimento, eu solto o ar. Né? Então ela sobe e ela solta o ar. Eu falei, olha, é uma possibilidade. Se a gente for analisar, pode ser feito das duas formas. Eu fiz na hora de elevação, era uma extensão de tronco, né? O exercício era o Swan Prep. Então, na hora da elevação do tronco, da extensão da coluna, eu pedi para o aluno fazer uma inspiração. Por quê? Porque nesse momento tem uma expansão da caixa torácica e fica mais fácil da inspiração, fora a fase concêntrica do movimento. E depois solta o ar e desce. E ela fazia o inverso.
Falei, tenta fazer, depois você me diz. E deu tudo certo, ela consegue fazer, mas o desafio é maior. Quando ela faz dessa forma que ela, ou seja, na hora de extensão da coluna, ela solta o ar. Ela, pô, se tem mais espaço em torácico, cabe mais ar. Então seria mais interessante. Mas ela fazia diferente e deu certo. Então é só uma possibilidade que você tem de inverter a respiração. Uma forma de progressão, forma de progredir. Pode ser. Se eu vou dificultar, claro que para um aluno que está começando, né, aprendeu o gesto, eu não passaria desta forma. Eu passaria inspirando na subida, porque facilita um pouco. Agora, se eu estou progredindo no grau de dificuldade, gerando um maior grau de dificuldade, eu posso fazer essa variação e está tudo certo. Inspiração é uma variável. A pergunta é quem está fazendo? E aí você vai trabalhar essa possibilidade de variar. Perfeito. Né? Falando em mitos. Primeiro, um mito meu que eu ouvi, que era uma crença que eu tinha, que eu pensava assim, nossa, eu com 20 anos de idade, entrando na faculdade, eu sou uma pessoa extremamente encurtada. Nunca vou dar aula de Pilates. Porque eu vi aquelas pessoas fazendo os movimentos flexíveis, até pela própria capa do livro, né? A gente está vendo aqui, se puder dar um close na capa, ó. Aqui no centro, na câmera do centro, ó, isso. Então, eu olhei a primeira vez que eu vi um livro de Pilates, falei, nossa, quando que eu vou fazer uma pose dessa? Quer saber? Eu vou para ginástica coletiva. Achando que na ginástica também não tinha que ter flexibilidade. Enfim, podemos falar que qualquer pessoa, em todos os níveis de ângulos, com lesão ou sem lesão, podem fazer Pilates? Sim, bem direto, sim. O método Pilates, ele te possibilita aplicar os exercícios do repertório para os diferentes públicos, Paulo. Você tem aí uma gama. Eu seria hipócrita da minha parte se eu dissesse que eu sei todas as possibilidades e variações. Cara, é impossível, é muito grande. Então, sim, qualquer um que busca o Pilates, independente do objetivo, ele vai conseguir esse objetivo. Eu tenho alunos que são preservados, são alunos avançados, que fazem os exercícios avançados e até o que a gente chama de super avançados, os STARS, né? E tenho alunos que têm prótese de quadril, que têm hérnia discal gravíssima. Então, cara, qualquer um. Obviamente que esse exercício que está na capa, que é o Control Balance, eu nunca vou aplicar para alguém que tem uma hérnia cervical, por exemplo, né? Que tem uma prótese de quadril. Não vou conseguir trazer esse exercício. Então você vai trabalhar com um repertório que você tem para aquele público. Mas sim, qualquer um pode fazer um método Pilates. Perguntas rápidas aqui, respostas. Vamos lá. Pilates emagrece? Contribui. Depende do quê? Depende... porque o objetivo principal do Pilates não é emagrecimento. Ponto. Se você busca, eu já perdi alunos por causa disso. Eu tô aqui para emagrecer. Lascou. Porque se você busca emagrecer, você tem que buscar uma prática que seja como objetivo emagrecer. O Pilates, como qualquer outra prática de exercício, ele vai ter um gasto calórico alto. Quanto mais avançado for o método Pilates, os exercícios do método, maior vai ser o grau de gasto calórico. Ponto. É o objetivo principal? Não. Da mesma forma que se você quiser ter um alto ganho de massa muscular, eu quero competir na categoria básica, que eu nem sei qual é hoje, que eu não acompanho muito, né? As competições de fisiculturismo. Mas sei lá, na minha época era o Bantam. Eu vou fazer Pilates porque eu quero ganhar essa massa. Desiste, cara pálida. Resistência. Você não vai ganhar altas hipertrofias, grau de hipertrofia, fazendo um método Pilates. Quando você faz um superstar, um avançado, o esforço é muito grande, Paulo. E aí você pode ter um gasto calórico mais considerável e ter perceba que as pessoas que fazem o super avançado, o avançado, são pessoas com o biotipo
que colabora para que seja executado, mas que também colaboraram no ganho desse biotipo através da própria prática. Então, sim, é um esforço muito grande. Agora, pega um aluno que entra no estúdio agora para mim falar, Ale, eu quero emagrecer, então vem fazer pilates. Ele não sabe fazer o básico do básico, o beginner. Não sabe. Como que ele vai emagrecer? Não vai emagrecer. O gasto calórico é muito baixo para isso. E o método trabalha, tem uma linha que são poucas repetições, porém com qualidade. Então vai lá de 6, 10, 12. Sei lá, o mais que nós temos aí são 10 repetições, vai. Né? 6, 8, varia nesse número de repetições dos exercícios. Então até que eu tenho um aluno que fala assim, eu consigo fazer mais. Não precisa. Para o nosso objetivo não precisa. Né? Mas por que ela fala isso? Porque eu ainda não dificultei a vida dela. Porque ela está numa fase de aprendizado. Então... gera uma ansiedade por parte de alguns clientes. Quanto mais melhor, não é bem por aí. Né? Então, emagrecer... Não. O que eu costumo dizer? O seu objetivo é emagrecer? Olha que legal, eu tenho um estúdio que eu trabalho atualmente que é muito próximo a um bosque. Então, terminou, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma bicicleta, vai fazer uma natação, vai fazer algo que tenha como objetivo primário emagrecer. Dá para entender? Claro que existe aí, né, eu não sei se é um mito, porque quando eu falo diretamente não tem como, não emagrece, se você me responder claramente, falar não emagrece. Eu estou sendo leviano. Não é uma questão de não emagrecer, mas ele não tem como principal objetivo emagrecer. É diferente. Está muito relacionado à zona-alvo de treinamento. Né? Exato. Então ele não é uma atividade, não sei se você concorda, que fica predominante ali entre 70% e 80% da frequência cardíaca. Não. Pode ser que alguns até consigam. Quando é avançado ou super avançado. Pode ser que alguns até consigam, mas o problema é que ele não fica por... uma continuidade, como determina a literatura, para ficar lá uns 4 ou 5 minutos, para ter acionamento do sistema oxidativo. Então não é predominante. Fisiologicamente, então a gente Fisiologicamente não é possível, né? Exato. Ele tem uma queima mais. Sim. Eu quis fazer essa provocação até para saber, porque assim, é muito comum as pessoas acharem, próprios médicos, você tem que fazer pilates. Ponto. Acabou. E nós sabemos que tem que ter uma integração em várias capacidades físicas. Você já respondeu, ficou muito claro que a ideia de ele incorporar uma caminhada, incorporar uma bicicleta. Aí vem uma segunda pergunta, talvez um mito. Pilates mais musculação, atrapalha ou ajuda? Nossa, super ajuda. É fantástico. Cara, quando você faz musculação, e não tendo o conhecimento do Pilates no corpo. Quando eu digo conhecimento, é no corpo. Tá? E depois que você tem esse conhecimento e vai fazer musculação, nossa, a prática é outra. A prática é outra. Você tem um ganho em questão de... Porque quanto melhor você fazer, mais tecnicamente você fazer, você também vai conseguir levantar mais peso. Então você vai estar conseguindo. O objetivo da musculação é hipertrofia. Ponto. Então você vai conseguir aumentar mais a sua quilagem, porque a sua técnica está melhor, o seu corpo está mais forte, mais centrado, que é um dos princípios, né, que é a centralização. Então você vai conseguir executar essa força através das extremidades de forma mais segura. Então é um baita benefício. Quem quer aumentar a massa muscular através da musculação, e eu super oriento Pilates. A visão clássica pensa assim? A visão clássica não entra nesse mérito. Sabe, ele não discute esses pormenores, mas eu acredito que os novos integrantes que defendem o método clássico, sim. Os mais antigos não entram muito nesse mérito, e eu digo mais, eu não sei nem qual é a resposta. Eu já ouvi pessoas falando assim, não faz musculação, que atrapalha o Pilates, porque aqui tem todos os movimentos incorporados. Sim, mas se você busca a melhora da funcionalidade, eu até vou entender. Mas veja, ele está fazendo a musculação com uma outra proposta. Concordo. Então, se ele busca o aumento da hipertrofia de forma significativa, vá fazer musculação. Agora, o Pilates vai te ajudar? Vai.
Pra caramba. Com certeza vai. Pessoa agora tá ouvindo, Kikuchi. Tá. Gostando do tema, quer saber Pilates, já quer fazer Pilates, vai se matricular num estúdio. Geralmente fala nem academia, é estúdio de Pilates. Estúdio de Pilates. E só que ela quer saber se o profissional ali, o estúdio é de qualidade. Quais principais itens que ela tem que observar? Principais perguntas que deve ser feito para o profissional? O que você acha? Bom, na questão da formação, né, existem hoje no mercado, só para dar uma base do que dá a minha resposta, tá? O mercado, já dei uma antecipada aí no assunto, existem dois mercados, que é a linha clássica e a linha contemporânea. O que a linha clássica ela é? Ela defende utilizar apenas os exercícios de Pilates criados por Joseph Pilates, executados em equipamentos criados por Joseph Pilates. Então, a definição do método clássico é esse. Okay? São os 4 aparelhos? Não, tem mais. Tem diferentes. Reformer, Cadillac, as chairs, né? Então, tem high chair, baby chair, spine corrector, leather barrel, tem os pequenos equipamentos, two stretch, neck stretch, full corrector, tem a guilhotina, o pad pull, então tem diversos. É que assim, a clássica questão é, para você montar, e tem muita empresa que vende isso, monte um estúdio de Pilates. Então ele vende os 4 principais equipamentos. Então você consegue trabalhar esses 4 principais equipamentos, montar um estúdio só com isso. E ao longo do tempo você vai comprando os outros. Agora, a linha contemporânea, ela não trabalha apenas com os equipamentos de Joseph Pilates. Então a gente tem a resposta aí da bola, dos carrinhos, né? Dos rolos, as bandas elásticas. E também há uma criação de exercícios através desses profissionais, tá? Então, já brincou daquele telefone sem fio alguma vez na vida? Sim. Né? Então, a gente costuma, eu até tenho um videozinho muito interessante em pós-graduação que eu passo. É o cara que representa, de forma prática, você vê o que acontece. É um telefone sem fio corporal. Então, imagina uma fila de pessoas de costas um para o outro, e um que começa o que vai falar. Então ele faz um gesto, ele olha, repete o gesto. Aí ele vira de costas para o cara que está na fila, ele toca no ombro, o rapaz vira de frente, ele repete o gesto. E assim vai até o primeiro. Quando chega no primeiro, o gesto é totalmente diferente. É até engraçado o vídeo, porque tem muita risada, né? Uma prática num curso de coach que tinha. Então é muito legal esse vídeo. O método Pilates, o medo de algumas pessoas é justamente que ocorra esse telefone sem fio. Por quê? Imagina que o Pilates passou uma série de informações para os seus elders, seus anciões. E aí, esses anciões vão passar para um profissional. Esse profissional tem uma formação. Ele é um professor de educação física, ele é um fisioterapeuta, ele é um outro profissional da área. E ele vai falar, pô, tá que legal. Vou pegar esse conteúdo e vou agregar o meu conhecimento da físio, da educação física e vou passar para o meu aluno. Aí esse aluno, alguém faz curso com ele. E ele pega essas informações e fala, pô, que legal. Tudo que eu aprendi aqui eu vou somar o meu conteúdo e vou passar à frente. E esse telefone... Quando chega lá no final, minha pergunta é, o que tem de essência daquilo que foi passado pela criador, primeira vez? Né? Deu para entender? Esse é o medo. Então, quando o cliente ele chega no estúdio para fazer a aula de Pilates pela primeira vez, ele precisa saber identificar o que é o método clássico ou o método contemporâneo. Não para saber o que é melhor, o que é pior. Para ele ter ciência do que está fazendo. Ter clareza, né? Acho que a verdade é essa. Mas olha que interessante, quando eu vou dar workshop de Pilates, muitos do que estão fazendo, profissionais que atuam Pilates, desconhecem essas linhas. Então, talvez, para a melhor escolha, ele tente entender o que o estúdio apresenta. Se é uma linha clássica, se é uma linha contemporânea. Porque provavelmente quem está lá é formado.
né? É diferente de antigamente, que você corria o risco de entrar numa academia e ter não profissionais formados lá, né? E aí experimentar e se identificar. Não tem, sabe, uma... Obviamente ele vai ver questão de preço, ele vai ver questão de estrutura. Isso tudo tem que ser pesado de acordo com a exigência do cliente que está lá procurando o serviço, né? Mas talvez seja isso. Via de regra, é importante ter conhecimento sobre o que é Pilates. Sim. Saber dessas informações até para quando você for conversar com o proprietário de um estúdio, com um profissional, saber se realmente aquilo que está sendo entregue, a promessa, ela é clássica ou é contemporânea. Para poder escolher melhor. Isso, né? e tá tudo certo. Por exemplo, eu já sou um profissional muito mais contemporâneo. Eu gosto de criar. Legal. Eu gosto de pegar as informações e fazer uma nova versão. É meio filosofia Bill Gates, entendeu? Ele entregou para a IBM lá a proposta do Microsoft e a promessa dele foi sempre ter uma atualização, né? Pô, eu acho isso muito legal. Eu gosto muito disso, de inovar sempre, continuamente, até porque me força a estudar continuamente. Por exemplo, cada vez que eu estou aqui falando com convidados, estou falando com você, ó, passou 1 hora. Caramba! Nossa! Mas por quê? Imperceptível. Porque a gente está aqui conversando, debatendo, falando coisas gostosas, temas que nós gostamos e acaba aprendendo. Então, isso é legal. Então, cada pergunta que eu estou fazendo é para tirar uma dúvida minha também. Sim. Então, já aprendi coisas diferentes. Agora, existem profissionais, por exemplo, eu ficava inconformado na universidade, até hoje, eu fico inconformado com os professores, nada contra, tá, gente? Com professores de anatomia. Que eu ficava primeiro surpreso. Como essa pessoa consegue decorar tudo? Este é a estrutura óssea XYZ. Eu olhava assim, primeiro que eu falava, ok, é importante se entender de anatomia, mas será que eu preciso saber de todos os detalhes? Exceto algumas ocupações, como medicina, cirurgião, enfim. Mas a pessoa ela sabe daquele conteúdo e não tem uma atualização. Triste isso, não tem atualização. Então ela memorizou, entendeu? Memorizou toda aquela informação. E a gente está numa época que memorizar é desnecessário pelo excesso de informações que nós temos, de controles que hoje nós temos. E eu fico pensando, qual a motivação desse profissional? Interessante isso, né? Porque um dos questionamentos que profissionais da linha contemporânea faz ao pessoal da linha clássica é justamente isso. Na época de Pilates não existiam estudos que mostravam, sim, e talvez coisas que ele fazia antigamente ele não faria hoje. Uma das coisas, por exemplo, Pilates trabalhava com pelve retificada. Ponto. Ele falava que as curvaturas fisiológicas elas não existiam ao nascer. Então a criança, o recém-nascido, eles não têm a curvatura ao longo do crescimento, do caminhada, da locomoção, enfim, da possibilidade de ficar em pé, da sustentação, as curvas vão se formando até uma ação da gravidade. Então ele trabalhava muito em questões retificadas. Isso foi um grande questionamento da linha contemporânea, né? Bombardeando a linha clássica nesse sentido. Obviamente que isso a gente não trabalha. O que eu costumo dizer é o seguinte, a pelve retificada, a pelve em retro e antero, né? E a pelve em neutro é muito importante. Então a gente trabalha em todas as movimentos, porque eu quero ganhar isso. Tanto estático quanto dinâmico, exato. Então, ora eu vou ter a pelve retificada, vou no exercício. Ora eu vou ter a pelve em retro ou em antero, vou. Ora eu vou ter a grande maioria em neutro, deixar ela neutra, vou. Então, é muito engessado essa ideia de tem que trabalhar com a pelve neutra, tem que trabalhar com a pelve retificada. Não. Uma coisa, sabe? O que eu quero? Eu quero ganhar mobilidade de coluna, eu quero ganhar mobilidade de quadril, eu quero ganhar estabilidade de coluna, eu quero ganhar estabilidade de quadril. Então eu vou trabalhar ora em pelve, ora em neutro, ora retificado. E está tudo certo. Então hoje a gente trabalha assim. Como existem diversas adaptações em alguns exercícios que Pilates não fazia, mas a gente faz. Porém não deixa de ser o exercício.
Dá para entender? Então, claro que a evolução tem que acontecer. Então, eu, particularmente, eu não gosto dos extremos. Para mim, sempre me incomodou muito o extremismo. E esse é um tema que tem muito, né? Nossa, rapaz, ainda mais nos tempos de hoje. Né? Isso me incomoda eu, Alexandre. Me incomoda não só o profissional, mas eu, Alexandre. Uma coisa, só para te dar um exemplo, né, uma aula de pós-graduação, inclusive numa faculdade que a gente trabalhou junto já. Uma vez eu estava ensinando e eu estava lá, na faculdade a gente aprende, né, a extensão de uma determinada região, a flexão, e é isso que a gente tem que saber e falar. Mas, cara, por isso que eu falo, teoria é muito poética, mas na hora da prática alguma coisa não bate. Tem aluno que eu falo, ó, faça uma extensão de braço, de cotovelos. Ela não entende, ela não interpreta. Eu falo, dobra o cotovelo, dobra o braço. Ela faz. E tá tudo certo. E aí o aluno se incomodou. Mas a gente aprendeu que tem que falar extensão, professor. Então fala. A história da flexão de braço e flexão de cotovelo, né? A mesma coisa. Exato, né? Pô, sabe pra que essas pequenas coisas, né? Então o extremismo me incomoda muito, cara. Sabe? Sim. Então, vamos fazer uma última pergunta por causa do horário. vai lá, manda. Para falar, Pilates é fitness ou wellness? Pilates, o método Pilates, ele pode ser tanto fitness como wellness. Depende de quem está lá. Eu sempre disse que o fitness, ele está dentro do wellness, né? Não necessariamente o wellness vai estar dentro do fitness, porque tem muita gente que busca o objetivo, mas não por vias tão saudáveis, né? Então você pode praticar o Pilates numa linha wellness e você também pode praticar o Pilates numa linha fitness. Então, se eu desafio, mas eu tenho um aluno que ele é totalmente fitness na hora de fazer ele quer performance. Nossa, fantástico. Eu gosto de desafiar ele. E eu tenho alunos que são totalmente wellness, assim, que eu não tenho a condição de desafiar eles e está tudo certo, sabe? Então, é isso. Pilates, acima de tudo, é um método que pode ser dentro de uma visão mais contemporânea nossa com fitness ou wellness, pode ser as duas coisas. É só saber aplicar, saber duas questões básicas que a gente usa, inclusive, no treinamento funcional, né? Para quê e para quem. Né? Então, você respondendo isso, tá tudo certo. Perfeito. Kikuchi, mensagem final. Fica à vontade se quiser olhar na câmera ali. Essa aqui. Isso. Eu só tenho a agradecer. Eu me sinto honrado toda vez que eu recebo um convite desse, mas acima de tudo, eu vejo que é uma oportunidade de trazer não só o meu conhecimento, mas o assunto que está sendo discutido, né? Algumas verdades, o que é verdade para mim, né? E o que é a desmistificação de algumas coisas. Acima de tudo, para contribuir para o nosso mercado, né? Para a educação física. E além não só da educação física, mas para toda a área da saúde, né? Então, eu desejo aqui que vocês, sobre o método Pilates, se você não conhece, faça uma aula, vivencie isso, vivencie o método, porque é uma prática de exercício, porque Pilates é exercício, Pilates não é fisioterapia. Tá? Você pode reabilitar com o método Pilates, mas isso não quer dizer que você vai estar fazendo fisioterapia. São duas propostas diferentes. Vivencie, experimente, você vai gostar. Kikuchi. Pô. Obrigado, Paulinho. Obrigado mesmo. Mais uma vez falando que foi uma honra ter você aqui. Legal, cara. Valeu. Espero que você tenha curtido, aplique todas essas informações e aguardo você no próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Falou, pessoal.